Oi, gente, bom dia. Eu vou falar hoje sobre a história da escravidão negra no Brasil. Então, não existem registros precisos sobre os primeiros escravos negros que chegaram aqui no Brasil. A tese mais aceita é de que em 1538, Jorge Lopes Vixorda, arredentário de pau-brasil, teria traficado para a Bahia os primeiros escravos africanos. Eles eram capturados das terras onde viviam na África e trazidos à força para a América em grandes navios, em condições miseráveis e totalmente desumanas. Muitos morriam durante a viagem através do Oceano Atlântico, vítimas de doenças, de maus tratos e principalmente da fome. Os escravos que sobreviviam à travessia ao chegar ao Brasil eram logo separados do seu grupo linguístico e cultural africano e misturados com as outras diversas tribos para que eles não pudessem se comunicar. O seu papel a partir do momento em diante seria servir a mão de obra para os seus senhores, fazendo tudo o que lhe ordenasse, sob pena de castigos violentos. Além de terem sido trazidos de sua terra natal, de não terem nenhum direito, os escravos tinham que conviver com a violência e a humilhação em seu dia a dia. O escravo tornou-se mão de obra fundamental nas plantações de cana-de-açúcar, de tabaco e de algodão, nos engenhos e depois nas vilas e cidades, nas minas e nas fazendas de gado. Então, a escravidão negra no Brasil, mesmo com todos esses avanços, ela só foi somente na metade do século que começaram a ser tomadas medidas efetivas para o fim do regime da escravidão. De 1850 a 1888, no dia 13 de maio, que ocorreu a assinatura da Lei Áurea, feita pela princesa Isabel, que assinou utilizando uma caneta de ouro e pedras preciosas oferecidas pelos abolicionistas, a Lei 3.353, mais conhecida como a Lei Áurea, e foi libertando os escravos. O quilombo mais famoso pela sua duração e resistência foi o do Palmares, estabelecido no interior atual do estado de Alagoas, na Serra da Barriga, sítio arqueológico tombado. Recentemente, esse quilombo ele se organizou de diferentes aldeias interligadas, sendo constituído por vários milhares de habitantes e possuindo uma forte organização política. Ainda foram necessárias algumas décadas para que fossem tomadas medidas para resolver a situação dos escravos. Por ora, vale lembrar que não eram todos os escravos que se submetiam passivamente às condições que lhes foram impostas. As fugas, as resistências e as revoltas sempre estiveram presentes durante todo o longo período da escravidão. Existiram centenas de quilombos dos mais variados tipos, tamanhos e durações. Os quilombos, para quem não sabe, eles eram criados por escravos negros fugidos que procuraram reconstruir neles as tradições e formas de associação política, social e cultural e de parentesco existente na África. Tornou-se um negócio muito lucrativo. O apogeu do afluxo dos escravos negros podia ser situado entre 1701 e 1810, quando 1.891.400 africanos foram desembarcados nos portos coloniais. Nem mesmo com a independência política no Brasil, em 1822, das ideias liberais pelas classes denominantes, os escravos e a escravidão foram abalados. Nesse momento, os senhores só pensavam em se libertar do domínio português, que os impedia de expandir livremente seus negócios, e ainda era interessante para eles preservar as estruturas sociais, políticas e econômicas vigentes.